Ok, boa tarde mais uma vez, sexto ano A. Hoje são 9 de tarde, agosto. professor. Boa tarde, João. Hoje são 9 de agosto, né? Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas, certo? Não existem índios apenas no Brasil, né? Quando nós falamos povos indígenas, nós estamos falando de povos nativos, certo? No Brasil chama de índio, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam que tinham chegado nas Índias, portanto chamaram os habitantes de índios, tá certo? Mas os povos nativos existem em várias partes do mundo. Por exemplo, lá na Austrália, eles chamam os povos indígenas ou os povos nativos de aborígenes. Tá? Então, é um momento aí para você refletir sobre a importância cultural dos povos indígenas para a formação brasileira, né? Inclusive, um momento que nós estamos vendo aí muitos índios sendo assassinados por fazendeiros querendo tomar aí as suas terras. Isso aí é complicado, né? É grave. Bom, falando sobre a Grécia, que é o nosso assunto, que deve continuar hoje, tá? Nós falamos na última aula sobre os deuses, né? Sobre a mitologia grega. Zeus, quem mais? Afrodite, Poseidon, né? Vários deuses aí, Apolo. E hoje nós continuaremos na Grécia, mas nós falaremos de uma cidade específica, que é a cidade de Esparta. Deixa eu ver quando aparecer aí. Apareceu? Apareceu. Ok. Pessoal, a cidade de Esparta é uma das principais cidades da Grécia. Eu já comecei a falar sobre ela, inclusive, né, bem rapidamente, numa das nossas aulas. Então, vocês já sabem, por exemplo, que Esparta é aquela cidade em que a educação ela é muito rígida, né? Lembra quando eu falei? Quando você fala que alguém tem uma educação espartana, eu estou dizendo que essa pessoa tem uma educação muito rígida, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho mais hoje e amanhã sobre essa cidade de Esparta. O que é a cidade de Esparta? Bom, eu coloquei a imagem de um guerreiro aí, um guerreiro espartano. Por que eu coloquei essa imagem, pessoal, de um guerreiro? Porque Esparta é uma cidade guerreira, tá? Tanto é que os soldados, eles saíam da... Soldados não, né? Os homens, né? Os meninos espartanos, eles deixavam as casas de seus pais, ainda criança, ainda com 7 anos de idade. Iam para onde? Iam para a formação militar, certo? Então, 7 anos de idade, eles já estavam indo para o exército, né? Saíam aí da proteção paterna, saíam da proteção materna e iam para aprender técnicas de sobrevivência, técnicas de combate, tá? Para poder guerrear. Então, Esparta aí vai ser uma cidade extremamente guerreira. Por isso está aqui a imagem de um guerreiro na frente. Bom, só para relembrar vocês, em qual parte do mundo nós estamos agora, pessoal? Na Europa. E qual parte da Europa nós estamos? Sabe me dizer aí, nesse mapa? E aí? Brasil. Onde é a Grécia aqui nesse mapa? Mediterrânea. Mediterrâneo? Por aqui? É. Aqui, a Grécia tá aqui embaixo, ó, nessa parte amarelinha. Amarelinha do lado direito, né? Uhum. Pronto. Então, aqui onde eu estou circulando com o mouse, ó. Deixa eu pegar aqui um círculozinho. Pronto. Aqui, onde eu coloquei essa bolinha agora, é justamente a Grécia, tá? Ela fica na Península Balcânica. Nós temos aqui na Europa 3 grandes penínsulas que são importantes, tá? Do lado esquerdo aqui a Península Ibérica, onde tem a Espanha e Portugal. No meio você vai ter a Península Itálica, que tem basicamente a Itália, tá? E você vai ter mais à direita a Península Balcânica, que é onde fica a Grécia. É só a Grécia que fica na Península Balcânica? Não, você está vendo aqui, ó, Albânia, Macedônia, Bulgária,
tá? Tem vários países aqui na Península Balcânica. Então, na Península Ibérica tem só 2 países, Portugal e Espanha. Na Península Itálica só tem um país, que é a Itália. E na Península Balcânica você vai ter vários países. Grécia, Macedônia, Albânia, Bulgária, Montenegro, tá? Aonde é que nós estamos estudando agora? Aqui na Grécia, nessa Península Balcânica. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Quando terminar esse assunto da Grécia, nós vamos nos mudar, pegar nossas malas e nos mudar para a Itália, para a Península Itálica. O que nós vamos ver aqui na Itália? O Império Romano. Tá certo? Mas, por enquanto, deixem as malinhas de vocês aqui na Grécia mesmo, porque nós vamos falar sobre a Grécia aí esta semana. Tá certo? Mas, por enquanto, não dá spoiler, né? Não, não vou dar spoiler, não. Só dizer que o próximo assunto é, quando eu mudar de país, vai ser a Itália, tá? O Império Romano, cuja capital era em Roma, tá? Que é a capital da Itália hoje também. Inclusive, Roma tem aí mais de 80, se não me engano, são mais de 80 igrejas. É muita história que tem para contar. Olha, Esparta. Esparta foi uma das maiores polis da Grécia Antiga. Tá? Uma das maiores polis da Grécia Antiga. Durante o período clássico, foi a cidade que dominava a região do Peloponeso. Vou mostrar um mapa já para explicar que região é essa. Os historiadores aí acreditam que ela surgiu durante o período homérico, portanto, 1150 a.C. a 800 a.C. E que a partir do século 7 a.C. começou a crescer, tornando-se a força hegemônica na região. Ou seja, hegemonia quer dizer, nesse sentido aqui, poder, né? Era a força dominante, né? Domínio, era quem dominava a região, era a cidade de Esparta. Aí olha um mapa aqui para vocês, ó. Aqui está a Península Balcânica. Claro que aqui não estão os países que tem hoje, porque esse aqui é um mapa representando a antiguidade, tá? Então, em roxo aqui, vocês estão vendo as cidades ou as regiões que são aliadas de Esparta. Onde é que está Esparta? Esse pontinho vermelho aqui, ó, que eu estou com o mouse. Então, Esparta ficava aqui nessa região peninsular da Grécia. Tá certo? Outra cidade importante, Atenas, que vai rivalizar com Esparta. Atenas já ficava aqui na parte continental da Grécia. Tá certo? Então, todas essas regiões pintadas em amarelo eram regiões aliadas à cidade de Atenas. E essa região, a pintada aqui de roxo, eram regiões aliadas à cidade de Esparta. E onde é que fica o Peloponeso? É justamente essa região aqui, onde está a cidade de Esparta e onde está a maior parte do território roxo. Ou seja, essa região aqui em roxo, com exceção dessa daqui mais perto de Esparta, essa região aqui em roxo é o que nós chamamos de Peloponeso, tá certo? Foi essa região que a cidade de Esparta passou a dominar com o tempo, tá certo? Alguém levantou a mão? Foi Ana. Professor, mas por que esse nome? Boa pergunta. Não sei lhe dizer. Peloponeso, não sei lhe dizer por que esse nome. Esquisito, né, esse nome? Bem, mais ou menos, né? Não tanto assim. Mas não é um nome muito normal pra gente, não. Tá? Não sei, boa pergunta. Como Atenas Atenas tem um sentido, né? É a deusa Atena. A cidade foi em homenagem à deusa Atena. Esparta também tem um sentido, eu vou explicar daqui a pouco, mas Peloponeso realmente não me lembro, não me recordo do que significa. Tá? Mas vou pesquisar e se eu achar a resposta eu trago para vocês. Tá bom. Olha, a sociedade espartana, a Esparta tinha aí uma sociedade rígida, como já falei, né? Quando se fala em educação espartana, estou falando de uma educação extremamente rígida, dura, né?
sem possibilidade de mobilidade social e bastante militarizada. Pessoal, o que é mobilidade social? Me digam aí vocês, se souberem. Não faço a mínima ideia. Não? Mobilidade social é a possibilidade que nós temos hoje de, por exemplo, nascer pobre e ficar rico, ou então nascer rico e ficar pobre. Eu estou mudando de classe social. Certo? Entendido? Entendido. Bom, na Grécia Antiga, lá na cidade de Esparta, não existia essa possibilidade. Não existia a possibilidade de eu mudar de classe social, de eu nascer pobre e ficar rico, ou nascer rico e ficar pobre, nascer nobre e deixar de ser nobre, ou não nascer nobre e virar, me tornar um nobre. Não existia essa possibilidade. Se eu nascesse pobre, eu morreria pobre. Se eu nascesse nobre, eu morreria nobre. Se eu nascesse rico, eu morreria rico. Ok? Não há mobilidade social. Perfeito? Bom, sociedade bastante militarizada. Isso daí vai bater o tempo todo, porque é a principal característica da sociedade espartana. Tá? A aristocracia é formada por um corpo militar de elite. Somente ele poderia participar da política, seja opinando, seja ocupando cargos políticos. Tá? Cidade de Esparta, ela entrou aí em decadência, né? Começou a cair a partir do século IV antes de Cristo, ok? 4 antes de Cristo. Tá, vamos lá. Bom, fundação e origem mítica. Pessoal, as cidades espartanas, perdão, as cidades gregas, geralmente vão ter aí uma explicação mítica para sua origem, tá certo? Não é só os gregos, não. Quando nós formos estudar Roma, nós vamos ver que em Roma também tem uma explicação mítica para a origem da cidade de Roma, tá certo? Não vou dizer qual é, só na aula de Roma. Bom, Esparta, como outras polis, tá? Como Atenas, Tebas, foi uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Ela é localizada aí na região da Lacônia, que fica na península do Peloponeso, no sul da Grécia, certo? É mais ou menos aquele mapa aqui que nós mostramos. Cadê o mapa? Aqui, ó. Isso aqui é a região do Peloponeso, tá? Essa região aqui toda que eu estou circulando, Peloponeso, tá? Onde fica a Esparta é a região da Lacônia, certo? Região da Lacônia, não é a cidade. A cidade é Esparta, mas a região é Lacônia. Por exemplo, tem a cidade de Conde, e qual é o estado? Paraíba, né? Ou qual é a região? Nordeste, tá certo? Ou então a região dentro do próprio estado, também tem, região Zona da Mata, tá? Então aí você vai ter Esparta aqui, que fica na região da Lacônia, perfeito? Bom, vamos voltar aqui. Como é que eu tô? Eu já pulei, foi tudo. Aqui. Bom, os historiadores possuem evidências que apontam que a presença humana na região de Esparta é confirmada desde o período neolítico, lá atrás. Tá? Presença humana não quer dizer que sejam os povos que fundaram, que foi Esparta realmente. Tá? Vão vir outros povos de fora que vão dominar a região e aí sim fundar a sociedade de Esparta, que nos deu algumas contribuições. Bom, aqui vocês estão vendo aí ruínas, né? Resto do que foi a cidade de Esparta no passado. Esparta foi a polis com maior território sob o seu controle em toda a Grécia e comandava a Liga do Peloponeso. O que é Liga do Peloponeso? É um conjunto de cidades que apoiam Esparta. Como essas cidades ficavam, a sua maioria, na região do Peloponeso, ou seja, naquela península, você vai chamar aí de Liga do Peloponeso. E por que essa liga é importante? Porque lá na frente vai ter uma guerra entre Esparta e Atenas, tá? As duas cidades, que são as mais importantes da Grécia,
vão chegar um momento que vão guerrear. Perfeito? Então, você vai ter aí duas forças dentro de um mesmo país, né, de um mesmo povo. Bom, fundação de Esparta. A cidade de Esparta vai surgir aí por volta do século X, tá? Durante o período homérico. Os historiadores acreditam que ela foi fundada pelos dórios. Lembra que eu falei? Tá, já tinham povos lá desde o período neolítico, mas não são esses povos que são considerados aí os gregos, né? São os dórios que vêm de fora, invadem a Grécia a partir de 1200 a.C. Os dórios são muito conhecidos por terem sido um dos povos que atacaram as cidades micênicas no final do período pré-homérico, ou seja, antes de Homero. Na narrativa mítica, né, agora ali foi a explicação mais, digamos assim, científica, tá? Aí você vai ter a narrativa mítica para a cidade de Esparta. Na narrativa mítica dos espartanos, a cidade teria sido fundada por Lacedemon, filho de Zeus e Taigete, ou Taigete. O mito grego conta que Lacedemon se casou com Esparta, que era filha de Eurotas, um mítico rei que descendia de Lelex, que era rei do povo originário da Lacônia. Olha como tudo está ligado aí. Depois que Lacedemon assumiu o trono de Lacônia, ele nomeou a região com o seu nome, tá? A Lacônia também era chamada de Lacedemônia, tá certo? E deu o nome de sua esposa para a cidade. Como era o nome da esposa dele? Esparta. Então ele chamou o nome da cidade passou a chamar a cidade de Esparta. Já pensou? Você dominar uma cidade e colocar o seu nome, ou o nome da sua esposa, né? Imagina, minha esposa é Rosângela. Vou dominar a cidade, vou chamar a cidade de Rosângela. A partir de agora, toda essa cidade vai se chamar de Rosângela, e quem nascer aqui vai ser Rosangelês, ou Rosangelense. Ela vai chamar de doido, né? Ela não vai gostar muito, não, eu acho. Bom. Eu não ia gostar muito, não, é ótimo. A expansão espartana. Bom, séculos depois da cidade ter sido estabelecida pelos dórios, na Lacônia, a população espartana iniciou aí uma expansão na península. Pessoal, a expansão é uma coisa natural do ser humano. Oi, Vitória. Professor, hoje eu acho que não vai dar para assistir sua aula, não. Não entendi. Hoje não vai dar para assistir sua aula porque o meu celular tá super quente. Quando ele tá quente, ele começa a desligar sozinho. Porque Tá o certo. Google Maps enche a memória dele e fica assim. Então, Eu vou desligue, ter que senão desligar ele por vai 1 hora. explodir. De 4 horas, eu vou ligar ele de novo. Tá, sim, senhora. Tudo bem. Sem problema. O senhor pode mandar o link para mim? Tchau. Tchau, mando sim. Quando eu ficar pronto, eu mando. Vai. Tchau. Tchau. Bom, a expansão é uma característica do ser humano, tá? Ele não gosta muito de ficar num só local. Ele gosta de expandir, né? De dominar o máximo de regiões possíveis, tá certo? Então, essa ideia de você fazer impérios é uma coisa muito comum, né? E muito usual para o ser humano, tá? No caso dos espartanos, eles vão expandir o seu domínio aí pela península do Peloponeso, ok? Bom, os historiadores acreditam que, por volta do século VII a.C., os espartanos teriam atacado e conquistado a região de Messênia, que era vizinha à Lacônia. Uma vez conquistada a Messênia, as populações locais teriam ficado sob controle de Esparta, que se tornou, então, a polis com maior domínio territorial de toda a Grécia. Tá certo? Em termos de extensão territorial. Perfeito? Bom. Organização da sociedade espartana. Na cidade de Esparta, havia política e socialmente uma sociedade rígida, tá? Sempre, pessoal, quando se falar em Esparta, você vai pensar em tudo rígido. Educação rígida, política rígida, sociedade rígida, tá certo? Era baseada na ordem, na disciplina e no militarismo, ok?
No caso espartano, essa rigidez ela se expressava de maneira a formar uma sociedade com pouca mobilidade social, já falamos, né? Pouca mobilidade social, você não vai ter mobilidade social. Se nasceu pobre, vai morrer pobre. Se nasceu nobre, morre nobre. Se nasceu rico, morre rico. Tá certo? Não há mobilidade social, você não muda de classe social. Tá certo? Pouca mobilidade social, na qual a violência era frequentemente utilizada para manter-se a população sob controle. Ria, tá assistindo aula ou tá mudando o fundo, hein? Tô vendo tu mudando toda hora aí. Tô de olho. Presta atenção. Pilotas. Olha, mudou de novo. Pilotas. Por volta do século VII a.C., os espartanos vão conquistar aí a Messênia, né, como já falei, colocando-a sob seu domínio. Bom, fontes gregas apontam que as populações locais de Messênia foram subjugadas, ou seja, foram dominadas e transformadas em servos. Essas pessoas, em estado de servidão, e toda a sua descendência eram os ilotas, a maior classe social de Esparta, tá certo? Então, eram povos que já estavam lá, né? E aí foram dominados, não foram mortos, não foram expulsos, se tornaram, então, servos, né? Que é uma espécie de semi-escravidão, tá certo? Bom, como eu disse, os ilotas eram a maioria, né? Então, como os ilotas eles eram um grupo numericamente muito superior à aristocracia espartana, né, à elite espartana, e como eles não tinham muitos direitos, os espartanos temiam, então, uma revolta dos ilotas, tá certo? E aí, numa revolta, como a elite era menor, estava em menor número, corria-se o sério risco de você ter problemas, de fato, né? Então, para evitar isso, para evitar esses problemas, eles usavam aí os mitos de origem para justificar o poder dos aristocratas, mas também a violência para garantir o controle dos ilotas, tá? Então, vejam como a questão religiosa, né, a questão dos mitos, ela vai ser importante para manter os ilotas aonde estão, tá? Sem se rebelar, sem se revoltar. Por quê? Porque assim a ordem social que estava estabelecida permanece, continua, se perpetua. Fica sempre a mesma coisa, tá certo? Quem está no poder continua no poder, quem está lá embaixo continua lá embaixo. Perfeito, pessoal? Tranquilinho? Até aqui, tudo certo. Bom, uma prática comum dos espartanos, tá? Era a de enviar jovens em treinamento militar para as terras habitadas pelos ilotas. Para quê? Para matar tantos quanto fosse possível. Eles não eram muito bonzinhos, não, né? Havia aí um quê de crueldade no negócio. Lembra dos soldados, dos espartanos que iam para o exército já com 7 anos? Bom, veja bem. Esse ato de mandar os jovens em treinamento para matar ilotas era conhecido como cripteia, tá? Era parte de um rito de passagem para os jovens em treinamento militar que estivessem completando 18 anos. Então, esses jovens eles eram enviados para a terra dos ilotas e deveriam matar quantos eles conseguissem. Na aula passada, eu falei que os espartanos eles iam para o exército com 7 anos para passar por uma formação militar e, ao final dessa formação, caso eles não fossem considerados aptos, eles eram rebaixados, tá certo? Então, era necessário que eles matassem os ilotas para poderem provar o seu valor na guerra, tá certo? Que cruel. Muito, muito cruel, tá? Pessoal, vamos parar aqui na cripteia. Na próxima hora eu começo a falar dos esparciatas. Deixa eu só gravar aqui, pronto. O vermelho já sei então que parou aqui em cripteia, que não era uma coisa muito bondosa, né? Muito boazinha. Nada bom.